Olá, família! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite, família. Desculpa o mau jeito aí, porque a gente tá numa briga com este negócio que não está bolinho, família. Ui! Se não derrubar não é pessoa, né? A gente tá tentando, né, aparecer aqui. Vai ficar escuro, família. Vamos parar de reclamar. Bora compartilhar a mensagem que o amoroso Espírito deixou com a gente hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Peraí, gente. Vamos apagar aqui que a gente fez tudo errado. Licença. Tem alguém com essa mensagem aí na cuia, né? Vamos sair do fluxo, família. Por isso que é importante a gente começar do correto. Bora lá para a real mensagem que o Espírito deixou com a gente na data de hoje, família. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue, este jamais caminhará nas sombras. Próximo, Daniel, para quem quiser estudar aí, família, capítulo 9, do versículo 9 também. Próximo, áudio música, família. Ai, tem tudo a ver com o tema de hoje, vamos ver se dá pra gente colocar tudo, se não der, não tem importância. Tédio, tá? Com Biquíni Cavadão. E Christian e Ralph, Sensível Demais. Tem alguém trabalhando no chácara da laringe aí, família. Ai, eu amo isso. Essa coceirinha aqui, né? Você está falando, alma querida. Bora lá pro próximo, família. Família, o que a gente quer falar com vocês hoje? O que é que nos trouxe aqui? Vocês desculpem aí, porque o que acontece? A pessoa aqui perguntou, né, para nosso amoroso mentor. Já viu o menino? Pois é nós. Esta benção, família, deu tilt, não funciona, surta quando a gente vai gravar. Então, a gente perdeu a paciência e voltamos, né, o nosso chip pro aparelho antigo. Olha que lindo, família, quem está no controle, graças a Deus. Então, a gente pede perdão a vocês pela imagem, né, que vai ficar escura, mas o que importa não é a carteira, é a mensagem. Bora lá para a mensagem. Isto pode e talvez irá acontecer com vocês, família. A gente vai falar rapidinho, porque a bateria desse negócio, já que é antigo, tá igual a nossa. Qualquer coisa tá acabando. Eu, Rosana, sou como vocês, galera. Um ser humano comum. E tem dia que a gente acorda virado no giraia. Vamos contar para vocês o que aconteceu com a gente e vai acontecer com vocês provavelmente daqui a um tempo. A gente recebe mensagens dos mentores espirituais. Quando os mentores já chegam a nós, protegidos, encarnados, protegidas, família. A gente não fala o sexo, se é masculino, se é feminino, a gente já falou. Nós estamos nessa sala para estudar o espírito, a ação e a reação. A nossa visão espiritual, quando o mentor chega para pedir a gente, olha, passa mensagem para o meu protegido, para a minha protegida, assim, 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 para tentar ajudar, né? A gente passa a mensagem uma vez. Passa a segunda do seu jeitinho, né? A gente passa a segunda, né? Daí, hoje a gente acordou daquele jeito. Por aqui. Chega aqui o nosso amoroso e gentil mentor e disse: vai lá, seu jeitinho, né? Fala com o espírito encarnado lá que eu te pedi. Vê, né? Se ajuda lá. Eu já vi esse filme. Eu sei que eu mando mensagem uma vez, duas vezes, não vai adiantar, né? Não vai escutar. Então hoje você vai me desculpar que eu amanheci nos cascos, como diz o outro. Falei pra vocês, né, virada no giraia, eu vou falar do meu jeito, eu não sou espírito de luz, tô aqui no plano físico. E deu por hoje. Peguei o telefone,
soltei os cachorros em cima do encarnado. Família, não façam isso. Mas é que eu já estava por aqui, eu sabia que a novela ia esticar. Por que eu tô falando isso para vocês? Não façam isso, é porque o espírito ao qual eu tive que repassar pela terceira vez a mesma mensagem, eu conheço, tenho intimidade com este ser encarnado. Então eu me senti na liberdade de soltar os cachorros. Não vou explicar a dificuldade do problema aí, família. Por que é tão difícil, né, a gente falar com um ser humaninho? A gente vai ver aqui, se dá mais luz aqui, porque tá difícil, né? Aqui tá frio a beça. E a luminosidade desse aparelho é uma beleza. Não tem. Vocês é de casa. Tô nem aí. Que é tão difícil a gente passar uma mensagem para um ser que não tem a menor intimidade com a espiritualidade, não tem conhecimento. E a gente tem que dar nosso jeitinho. Mas não é todo dia que a gente tá, né? Pura luz. Hoje, por exemplo, foi um dia desses. O que acontece? A gente precisa, né, encaixar a visão que o mentor deixou na nossa tela mental sobre o futuro que vai acontecer com este espírito encarnado. Raciocinar para digerir a mensagem e passar para a pessoa sem causar briga, intriga, desavença ou mal entendido. Tem que rebolar, família, para passar a mensagem. Vou explicar para vocês. Na visão espiritual, o mentor deste espírito chegou em mim e fez um pedido para entregar-lhe uma mensagem. Vamos ser bem claro para vocês. Por que o encarnado deve prestar e observar, dando atenção às mensagens que ele recebe dos espíritos? A primeira vez que este espírito protetor veio até mim, plasmou na minha tela mental, sobre o que estava passando esse espírito encarnado aqui no plano físico, foi o seguinte, na visão espiritual. Vamos por partes, Jack. Ele me mostrou um encarnado abrindo uma empresa, no começo, com simplicidade, com humildade, com o decorrer do tempo, este mesmo encarnado crescendo nesta empresa de forma material, espiritual, empregando outras pessoas, mulheres, jovens de mais idade, porque é um espírito responsável, trabalhador e honesto, ok? Ou seja, um instrumento de Deus que foi escolhido pela espiritualidade para trabalhar e abrir mais portas para outras pessoas, certo? Ok, bora pro plano físico. Ai, meu Deus, eu estou por aqui com isso. E não tô nem aí que eu falei pra eles que hoje eu ia soltar o verbo. Eu estou no corpo de carne e hoje pra mim deu. Vou repetir, não estou com paciência. No plano físico, a pessoa que passou a mensagem pro espírito encarnado, de acordo com o mensageiro pediu. Mas a gente não pode contar essas coisas. Como eu disse a vocês, tem esse bloqueio. A pessoa não tem consciência de que é visão espiritual de futuro, o que é espírito, protetor espiritual, Exu, anjo da guarda, ela, mais ou menos esse espírito sabe. E aí foi que eu, rodei a baiana e soltei o verbo, galera. O que eu quero dizer isso para vocês? O ser encarnado estava meio com medinho, pensando, será? Vou fazer? E se não der certo? Ah, isso é coisa, da cabeça do fulano. Ah, não sei o quê. Não é coisa da cabeça do fulano, gente. Foi o espírito protetor dele que veio neste ser aqui. Não sei por que eles escolheram, porque pra mim eles não têm juízos, né? Até hoje eu não entendi, mas deixa quieto. Veio em mim e falou, repassa a mensagem. Isso vai acontecer com vocês, família. As pessoas, infelizmente, duas coisas. Não veem que o mediador é um tradutor. Ele simplesmente pega uma carta do espírito e entrega para o encarnado. Quando ele tem consciência, ele recebe, é inteligente, sábio e mexe doce. Quando o encarnado não tem esta consciência, esta evolução, esta maturidade do espírito, ele protela, tem medo,
Isso é mais do que aceitável. A questão é que sofre tanto o mediador quanto o espírito guia, entendeu? E vocês sim vão passar por esta agonia, família. Só que hoje a pessoa estava pelas tampas e chutou o pau da barraca. Não façam isso em casa, família. Não é correto. Mas hoje deu pra mim. E o que acontece na outra ponta que a gente fica triste, que a gente está esclarecendo para vocês? Vamos prestar atenção nas entrelinhas. Quando um encarnado, uma encarnada, espírito, tanto faz masculino ou feminino, recebe um chamado, uma ideia, uma intuição de um espírito protetor, guia, mentor, como vocês quiserem, pouco importa, estão falando aqui, prestem atenção. No caso deste espírito, ele não sabe, né, da visão de futuro que nosso Mestre e Senhor tem para este espírito, que confia neste soldado dele aqui no plano físico para executar uma tarefa de criar uma empresa. Primeiro começa do pequenininho, depois ele vai confiar a este mesmo espírito outras vidas, outros espíritos, outros crescimentos que vai trazer para que essa pessoa prosperidade, alegria, paz. Além dele realizar este encarnado próprio sonho, também vai ajudar, porque é um espírito responsável, respeitoso. Então os mentores, eles estão falando aqui, os ciganos do ouro, né? Os espíritos guias, está falando de São Miguel Arcanjo, falou, este pode ajudar outras pessoas, então vamos intuí-lo. Mas a pessoa não escuta, entende? Vocês vão ficar tititica, assim como eu estou hoje. Então, é isso que acontece, família. E vai acontecer com vocês, infelizmente, né? Então, a gente tá aqui para passar esse relato para vocês de, né, alminha lavada. Esperamos que vocês compreendam, né? E não façam isso em casa. Vou repetir. A gente só foi clara com este espírito encarnado, repassando pela terceira vez a mensagem, porque a gente tava por aqui, não foi pega num bom dia. O que eu vou falar para vocês de clareza, família? Nas poucas vezes que eu tive a alegria de assistir a uma reunião dos mentores espirituais à distância, tá? Porque isso é um carinho, é uma caridade deles para todos nós encarnados, deixar que uma reles encarnada veja como é que é no plano espiritual para chegar aqui e contar para vocês. Você não os ouve porque eles conversam telepaticamente. A gente só assiste a palestra. Mentalmente eles deixam gravado no nosso espírito tudo que é pra gente falar para vocês no dia seguinte. Tanto é que a gente acorda, a gente não lembra logo de pronto, olha o tamanho da caridade desses seres. Então a gente vai se lembrando aos pouquinhos. Foi aí que eu disse pra eles, eu não sou nenhum ser de luz e hoje eu vou chutar o pau da barraca, porque eu já enchi as pra covarde ficar escutando essa lereia e eu já vi esse filme. Eu sei que a pessoa depois que recebeu a mensagem só me disse um bom dia e tá tudo certo. A conversa parou por aí, eu pensei que via, né? Graças a Deus não me jogou pedra, mas falei o que tinha que falar. Não falei nada sobre espíritos, porque a pessoa não vai entender. Eu coloquei uma forma de ideia diferente. É preciso, vocês vão precisar usar de sabedoria ao repassar as mensagens. Isso é uma crítica, família, jamais, respeitando o grau de conhecimento do espírito encarnado no plano físico. A mensagem não pode ficar engavetada, mas ela precisa ser repassada. E jamais, desse jeito. É porque eu conto o que eu passo, família, tá? Vou repetir. Repassei dessa forma porque eu conheço este espírito, já há muitos anos a gente tá em intimidade, tá? Sobre a conversa no plano físico. Nada, não falei nada sobre espiritual para esta criatura. Mas é isso aí. Vamos pensar, né? Uma parte que intuída pela espiritualidade. Eles ficavam assim para mim, os mentores hoje de manhã, calma. Eu falei, eu tô calma. Nossa, eu tô calmíssima. Daquele jeito. E foi tipo assim, vamos sair do egoísmo.
quando eu penso, e o que será de mim? E o que será do meu bem, do meu material? Eu estou trabalhando na caridade ou no egoísmo? Quando eu amplio a minha forma de pensamento e lembro-me dos ensinamentos do Mestre, do apóstolo Paulo, sem caridade não há salvação, eu penso, e as outras pessoas que eu possa vir ajudar? Se eu receber um chamado, uma mensagem clara desta forma, como disse os nossos irmãos mentores hoje pela parte da manhã, eles falando comigo, eu soltando o verbo no telefone para a criatura. Calma, diz para ele, este espírito. E as outras pessoas que dariam tudo para ter um ser como você, honesto, trabalhador, sincero, como um patrão, que na sua nova empresa assinaria carteira, daria emprego para outras pessoas, pagaria direitinho, reconheceria o trabalho destas senhoras, dessas mulheres. Você já parou para pensar? Foi falando, padre. Então vamos pensar, né? Nesta amplitude de pensamento. Vamos sair fora da caixinha. Vou repetir. Se vocês recebem um chamado claro da espiritualidade, vamos, né? Prestar atenção, pedir aos mentores, me ajude a enxergar, a ouvir, a compreender vocês. Agradeçam a Jesus por enxergar com o olhar dele tudo o que ele tem para todos vocês. Assim como eu peço e agradeço todos os dias. Vou repetir, não entendo muito bem não, mas nós estamos aqui para isso. E vamos parar para pensar na outra ponta, família. Lembra lá atrás, já pensou se quando Gabriel veio chamar Maria, pedir a ela que trouxesse ao mundo a luz do mundo, ela dissesse, deixa eu pensar. Quando disse a José, você vai ser pai de uma criança que não é tua, é o filho do Altíssimo, você aceita? Ele, nem. O que é que os outros vão falar? Nossa Senhora. Daniel, acorda. Sou eu, teu Deus, quem te chama. Daniel dissesse, não, tá doido. Depois outros reis aí vão pedir, né, que eu ajude eles a governar um país, tantas pessoas, milhares de vidas, né? Vou voltar para debaixo da minha coberta, vou dormir, tô com medinho. Gente, Isaías, João Evangelista, quantos receberam, né, mensagens dos anjos guardiões, dos espíritos guias, dos mentores que naquela época tinham outros nomes, mas continuavam, estavam ali para proteger os seus. Vamos pensar nisso aí, família. Eu disse que hoje eu não tô pra conversa. Simples assim. Vamos pular o assunto aqui que eu quero deixar com vocês aqui um vídeo que tem tudo a ver. Eu vou botar a página aqui, porque eu já disse que esse aparelho aqui também é maluquinho, né? Ele é antigo. Antes que ele dê tilt, vocês printem aí, família. Depois vocês vejam esses dois vídeos aqui. O primeiro é Amigos da Luz, né? Não, o primeiro é este grande espírito, família, que eu disse um dia, né? Assistindo a ele através que ele está neste vídeo. Do Templo Espiritual. Com todo respeito, este espírito, Juan Domingues, incorporado pelo médium, que a gente agradece de coração, tem imensa gratidão e respeito ao nosso amado, que acorda todos os dias milhares de brasileiros, né? Um beijo, um cheiro no seu coração se algum dia assistir esse vídeo. Júlio Jesus, gratidão imensa. Este espírito que um dia eu assistindo, né? Falei pra ele assim, pensamento, e se eu sair daqui, nunca mais vou lhe ver? Ele disse, onde você for, eu vou. Caminharei com você. É pra ele que eu canto essa música, né? Quando eu vou sair só, que o coraçãozinho tá apertado. Eu vinha caminhando a pé para ver se encontrava um meu cigano de fé. Parou e leu a minha mão, me disse,
toda a verdade, mas eu só queria saber por onde andava o meu cigano de fé. Quando eu falo assim, gente, eu mal acabo de cantar, ele aparece, acha a mão no chapéu e dá aquele sorriso que eu muito feliz e grata. Não estou sozinha. E ele me disse que eu podia falar isso hoje, que quem é, se tivesse alguém, suponhamos família, trabalhando com ele nesta salinha, ele ia confirmar que isso sim, né, acontece. A gente tá aqui com uma visitante aqui que ela quer subir. Eu tô com medo porque ela bate a pata, que ela derruba tudo. A gente vai pegar, vai lá, oi, Cílios. Bebê, te mano. Ela fica assim, toda charmosa, esperando o chão vamos descer. Senão ela derruba aqui, eu não vou achar bom. Bora lá pro próximo, família. Eu não vou ler, porque não vai dar tempo. Vocês leiam. E por favor, tá? Printem, estudem bonitinho, direitinho. Nesse vídeo aqui que eu pedi pra vocês assistirem, tá? Amigos da Luz, tá? Com o vídeo Garçom Médium. É a visão do encarnado, né? Quando a gente lida com os espíritos, família. É muito divertido. A gente vai passar para a próxima, para vocês também printarem. Nossos irmãos pediram para vocês entenderem o que significa ver uma aranha, né? Caminhando no espiritual dentro de casa. Ela pede organização preta no espiritual, cor de terra na matéria, casa, gaveta, armários, documentos, vida. Quando a gente passa a ver, né, um espírito de aranha e você olha, gente, eu vi uma aranha ali, você olha de novo, não tem aranha coisa nenhuma. Vamos até aqui acelerar. Nossos irmãos pediram para esclarecer a todos vocês. Por favor, gente, quando vocês virem um médium passar por um encarnado que pede ajuda de caridade, doação, essas coisas, e o médium negar, né, se afastar, não dar atenção a este encarnado, jamais apontemos o dedinho. Nossa, fulano não é bonzinho, não é médium. Por que negou ajudar aquela criatura? Aí os nossos irmãos espíritos pediram para perguntar, né, para os encarnados que ainda não abriram a clarividência. Você já enxerga no olhar do espírito? Se a resposta for não, é assim que o mediador vê um encarnado que vem chorando com aquela carinha de tadinho, pedindo ajuda. Na verdade, vê o espírito. É assim. É para criticar, família? Não. É por isso que os nossos mentores espirituais vêm junto de nós. Por mais que às vezes isso muito acontece comigo, eu esteja distraída, o meu mentor chega e fala: ei, olhe de novo. E eu olho no rosto do encarnado e vejo o espírito desta forma. Lamento, é um irmão. Nossos mentores sabem que o coraçãozinho sai dali apertadinho, né? De não responder, ou, né? Dizer um não. Mas eles dizem, nem sinta pena, é uma prova ao qual este espírito escolheu passar. Mas, vamos repetir, jamais critiquemos o médium por isso, porque eles estão falando aqui, hoje eu, amanhã pode ser vocês. Então, vamos sempre dar um passinho para trás, galera, porque quando eles ensinam, né? Vocês printem aí, família, esta é a última parte do nosso estudo. Se este vídeo acabar por aqui, a gente vai tentar salvar no outro aparelho, tá? É muito assunto, mas a gente não vai deixar de repassar, por mais que a gente esteja um pouquinho com dificuldade com estes aparelhos, né? A gente quer que vocês, ficar a dica aí para vocês acompanhar, né, o canal de Dara de Araújo, Pedro Augusto, Saulo Calderon, Carol Capel, Galeria do Meteorito, Mestres Ascensos e Eu Sou Luz Divina. O que a gente quer que vocês observem no Galeria do Meteorito, família? A explosão solar, a energia do planeta crístico para nós. Percebam as cores nos gráficos, se é roxo, se é amarelo, se é verde, daí vocês vão visualizar no plano físico quais chakras estão sendo trabalhados.
quais as energias estão sendo mexidas em vocês hoje, de acordo com o que eu vi ontem. Estamos trabalhando, eu já entendi, né, as explosões. O chakra da laringe, representado pela cor azul no gráfico. Verde, o coronário. Vermelho, chakra base. E roxo, chakra da coroa. São os mestres ascensos fazendo a caridade de limpeza no nosso planeta. Essas energias aparecem nos gráficos, tá? Na Galeria do Meteorito, estudem lá. Quero agradecer a Sanat Kumara, a espiritualidade, né? Por nos chamar, procurem, busquem a meditação com esse grande mestre que está nos ajudando na evolução do nosso planeta, família. E quando forem meditar, prestem bastante atenção no canto dos pássaros. Vocês vão se conectar com os nossos irmãos aviários. E a energia que eu vi hoje, gente, eu ri muito. Eles, por caridade, por amor, chegam próximos a nós, tá? Vamos entender, gente, por favor. A gente vai deixar aqui para vocês printarem essa parte aqui de cima, tá? A gente arrancou um pedacinho da folha. Printem aí de novo, é só essa parte, tá? Neste orbe, família, a gente agradece, né? Dá um salve ao nosso amoroso xamã, né? Que nos ensina todos os dias. Isso aqui é um berçário. Nós, mentalizem, se os mestres ascensos são quem são, nós para eles somos crianças. Os pássaros batem asinhas. Estudem as tábuas de esmeralda que meu padrinho pediu hoje. Tudo que é embaixo é como o que está em cima, família. Cada espírito que tem neste planeta, dentro deste orbe, está em estado de evolução. Nós não somos os únicos. Isso aqui existe bilhões de vidas. A cada espécie cabe a evolução gradativa do espírito para ascensionar aqui e fora deste orbe, deste planeta. Vamos abrir a nossa mente, família. É simples assim. Então vamos, né? Toda vez que a gente tiver uma curiosidade, eu sempre falo para os nossos mentores, me ajuda a entender que a pessoa aqui não captou a mensagem. Então, é isso, família. Eu quero agradecer, né, a todos, né, que visualizaram o nosso vídeo das plantinhas. Eu tô pensando, mas já que esses aparelhos, né, resolveram dar tilt, a energia da pessoa aqui, né, tá pipocando. Eu não tô meio que sem paciência. Vou pensar no caso. Quero agradecer pelas visualizações, né? Espero que tenha incentivado os nossos irmãos. Falaram que tem muitas pessoas, né, querendo plantas dentro de casa. Elas curam, família. Faz um bem. E pediram para deixar a indicação para vocês tomarem, né, o pozinho do maracujá, da Passiflora incarnata, uma colherinha do pó com água, uma colherinha de sopa com água, logo pela manhã. Vocês vão passar o dia no corpo orgânico físico com muito mais calma, família. Enquanto isso, o espiritual de vocês vai trabalhando com mais tranquilidade. É simples assim. Eu acho que é isso que eu queria repassar para vocês, né? E a minha madrinha quer enfatizar novamente. Oxalá, Pombogira e Mojubá, sem jamais deixar de agradecer aos Exu e Mojubá. Toda vez que vier um pensamento na mente de vocês, tá certo isso? Beleza? Acato? Não está certo? Senhor Jesus, leva consigo este pensamento, acolhe-o assim como eu gostaria de ser acolhida e não os entregue nunca mais a mais ninguém. Graças, Senhor. É simples assim, família. Se um pensamento é certo, bom espírito vos acompanha. Se um pensamento é negativo ou te coloca para baixo, necas, né, família? Vamos ficar atentos a isso aí. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 21. Estudem, família. Então é isso. Tá. Vocês printaram aí, a gente vai enfatizar aqui nessa segunda parte. Estudar sobre os seres que hoje são lembrados por terem atendido o chamado de Deus, família. Maria, Daniel, João Evangelista, Davi
Isaías, família, etc. Tá? Printem aí. Vamos pensar com amor, com carinho, com afeto, tá, família? Eu peço perdão a vocês, porque hoje a gente está por aqui com os pacová cheios e resolvemos repassar para vocês essa mensagem. Antes que a coisa criasse linha, né? Como já aconteceu várias vezes comigo, hoje não façam isso em casa, crianças. Chutei o pau da barraca e chamei o espírito na xincha. Mas é só para vocês entenderem. Vou repetir. Eu tenho conhecimento com este espírito há mais de 20 anos encarnado, conhece a minha família. Por isso, né, mas não façam isso. Nós devemos respeitar o estado evolutivo do encarnado, seja ele qual for, seja ele qual vertente ele siga. É passar a mensagem com mais amor, com mais carinho, mas fazer de uma forma com que aquele encarnado ou encarnada entenda que um espírito guia, que é um ser que faz o eixo entre terra, vai aos céus para escutar Jesus, volta à terra para proteger e abraçar os seus escolhidos, fala a verdade. Então, pensem numa forma amorosa, carinhosa de repassar essas mensagens, família. Isso não acontece todo dia não, é porque hoje eu estou por aqui. Deu por hoje pra mim hoje. Então é isso, família. A gente, né, quis repassar isso pra vocês. Esperamos que vocês todos, né. Ah, tá, gente. Eles estão falando aqui pra mim não esquecer de falar. Da última vez eu falei pra vocês que eu não vou repassar, né, mensagens quando a gente capta energia. E a gente tá tendo acompanhamento de espíritos amorosos, caridosos com a gente todos os dias. Gente, se vocês... Eu não vejo a hora. Graças a Deus, tá melhorando o estômagozinho, alma querida. Quando eu digo a vocês que eu desejo no Pai que vocês abram logo a mente, a visão de vocês para quanto estes espíritos protetores, porque esse povo luta, família. Quando eu falo para vocês que o plano espiritual, pouquinho, cadinho que a gente vê, a gente pensa. E fiquem com a paz do Cristo Jesus em seus lares, trabalhos, bairros, cidade, estado, tá? Peço perdão a vocês que eu estou com um aparelho antigo, se acabar isso aí. Mas o que eu quero falar pra vocês, se essa galera do astral é por eles que eu estou aqui, e por vocês também, claro, né? Mas mais por eles que nunca me abandonaram, nunca me deixaram sozinha e nem deixam vocês também sozinhos. Eles lutam numa guerra espiritual que encarnados não fazem ideia do que é. O que eu posso dizer a vocês que fazem esses filminhos de terror parecer desenho de criança. Só pra constar, fica a dica aí pra quem quiser saber. Então, é por eles, é por amor a eles, por gratidão a eles que eu estou aqui para falar para vocês hoje. Vamos honrá-los, agradecendo a Jesus pela permissão destes soldados dele que trabalham junto a Arcanjo Miguel, Astar, Sharon, estes grandes comandantes que nos ajudam aqui no plano físico, né? E a gente ainda vai demorar muito para chegar nessa categoria de espírito de luz, só para constar. Mas eu prefiro assim, família. Vamos um cadinho todo dia. O importante é não desistir, não desanimar, tá? Porque se a gente tem essa graça, tá lá no Salmo 91, de ter eles ao nosso lado, é porque eles ainda têm